Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta terça-feira, dia 28 de janeiro. E a gente começa esta edição com uma notícia que começa a se tornar frequente nos últimos dias: a falta d'água em alguns bairros de Sorocaba. Nesta segunda-feira, moradores protestaram por conta dessa situação. Moradores do Jardim Botucatu bloquearam os dois sentidos da Avenida Ipanema, no trecho que cruza com a Avenida Vinícius de Moraes. Eles colocaram fogo em pedaços de madeira, móveis e pneus. Alguns motoristas desviaram, passando pelo canteiro central, como mostra esse vídeo feito por um manifestante. O protesto começou por volta das 5 horas da tarde e terminou antes das 9 da noite. A polícia acompanhou o ato. Eles afirmam que o problema no abastecimento é frequente na zona norte da cidade. Já está faltando água desde o final do ano passado. Já tem muita gente, tem o mesmo produto, tem minha horta lá em casa que já secou por falta d'água. Na hora que o prefeito vai se candidatar, passa com o caminhão aí dando tchau para todo mundo aqui e o povo aí ó, com criança pequena, com o bebê, não pode tomar banho. O para-brisas de um carro que tentou passar pelo bloqueio foi atingido por uma pedra. A falta d'água também motivou um outro protesto na tarde dessa segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, manifestantes fecharam a Avenida Adão Pereira de Camargo, no Jardim Nova Esperança. Eles queimaram pneus e madeira. Ninguém ficou ferido. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do SAI de Sorocaba, mas até o momento não tivemos resposta dos nossos questionamentos. E agora vamos à prestação de serviço com as informações do trânsito desta terça-feira. Para você que sai ou vai chegar ao seu destino, a partir de agora, as principais informações do trânsito nesta manhã, quem passa para nós é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida General Osório, próxima à Unitem, na zona norte de Sorocaba. Como podemos ver aqui, olha só o trânsito. Tranquilo para o motorista que segue em direção à zona norte, ao sentido bairro da avenida. No sentido contrário, um pouquinho mais de trânsito em direção ao centro de Sorocaba, mas também nenhuma dificuldade para o motorista. E lá na Avenida Juvenal de Campos, que liga Sorocaba a Votorantim e que estava interditada, agora já está com o trânsito liberado. Porém, as obras na região continuam até fevereiro com a adequação da ponte que liga ao bairro Pinheiros. E olha só, nesta madrugada tivemos o registro de um carro queimado na Avenida Armando Panúncio, zona oeste de Sorocaba. A suspeita é de que um curto-circuito tenha causado o incêndio. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Fernando, essas foram as informações do trânsito aqui na nossa cidade. Bacana, Pedro. 7 horas e 3 minutos. Olha só, você deu as informações de Sorocaba e região, né? Neste momento, para o trânsito, para o motorista que vai acessar as principais vias da cidade, o trânsito, como você disse, é tranquilo. É tranquilo também, viu, Pedro, as informações para quem segue aí pelas rodovias da região, tanto no sentido Castelo Raposo, quanto no sentido Anhanguera Bandeirantes. Esses dois sistemas seguem com o trânsito tranquilo até a chegada a São Paulo, na capital, dá uma congestionada, e no sentido interior, o trânsito segue sem problemas, Pedro. Que boa notícia, então, para o motorista, né, Fernando? Eu também tenho uma boa notícia para os trabalhadores. Daqui a pouco eu vou falar sobre um ciclo de palestras aqui na Unitem. É daqui a pouquinho. Foi enterrado nesta segunda-feira em Jundiaí o sobrinho morto pelo próprio tio depois de uma discussão que, segundo testemunhas, teria começado por conta de um ferro de passar. Olha que absurdo. O corpo de Júlio César David foi velado por amigos, familiares e colegas de trabalho. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, o supervisor de logística de 35 anos se desentendeu com o tio, o cozinheiro José Cândido Davi, que está desaparecido. Entre os parentes, o sentimento era de dor e indignação. Foi um pedaço meu que foi embora. Um filho bom, todo mundo gostava dele, trabalhador, alegre. Não tem nem como explicar, porque é difícil. A gente estamos clamando por justiça. A gente quer justiça de qualquer jeito. Não tem outro jeito. Ele tem que ser preso, tem que ser condenado, julgado, e ele tem que pagar o que ele fez. O crime foi na casa que os dois dividiam na Vila Agapeama. Quando a Guarda Municipal chegou, Júlio César estava caído no chão, com sinais de facadas no braço, nas costas e na barriga. Vizinhos viram o momento que o suspeito fugiu num carro, levando 2 netos, de 8 e 10 anos.
Testemunhas teriam dito à GM que o motivo da briga seria um ferro de passar roupas, mas a família não confirma. Ninguém viu, porque um tá morto, o outro tá foragido. Eu acho que se alguém da família dele falou que foi um ferro de passar, ele deve ter entrado em contato com esse alguém da família e ter dito o motivo. Segundo o irmão da vítima, os dois já haviam discutido, mas pelo que a família sabe, não tinham trocado agressões. Isso aí já era a rixa antiga já. Então ele na maldade pegou meu irmão pelas costas, não deu nem chance de defesa. Sete horas e 9 minutos, o galpão de uma empresa de modulados de madeira pegou fogo na noite desta segunda-feira na rodovia Correia de Camargo, no quilômetro 58, em Itu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos depósitos, com aproximadamente 400 metros quadrados, foi completamente queimado. Não houve vítimas, já que ninguém trabalhava na hora do incêndio. As chamas já foram controladas e as causas do fogo ainda são desconhecidas. Olha só, esta dica, a partir de hoje, na Unitem, a Universidade do Trabalhador Empreendedor e Negócios em Sorocaba, promove de graça um ciclo de palestras que abordam temas para o crescimento pessoal e profissional. Quem tem outros detalhes é, novamente, o Pedro Leão. São 60 vagas por palestra e serão 2 temas, motivação e liderança. E os detalhes eu converso agora com o Pedro Jimenez, que é o palestrante. Pedro, explica melhor para a gente o que será abordado nessas 2 palestras. Bom dia. Bom dia. Conforme você falou, serão 2 temas. O primeiro tema é motivação, a empregabilidade através da motivação, que tem como objetivo evidenciar ao profissional a importância de fazer um trabalho com motivação. Hoje em dia se fala muito em sustentabilidade. Eu abordo na palestra o que é um profissional com sustentabilidade, ou seja, um profissional que tem como garantia a manutenção do seu emprego, da sua empregabilidade. Para isso é fundamental a motivação, o comprometimento com o trabalho. A segunda palestra? A segunda palestra, nós vamos mostrar a importância da liderança. E hoje se confunde muito, acha que líder é aquele gerente, é aquele encarregado, aquele supervisor, e na verdade nós vamos trabalhar que a liderança é fundamental para qualquer profissional. Independente do que ele faça, do cargo que ele ocupe, é importante ele desenvolver a liderança. Essas palestras são voltadas para qual público? Os munícipes em geral. Lógico que aqui cabe estudante, profissionais liberais, autônomos, funcionários das empresas, e vale até uma ressalva, o estudante, como a palestra vai ser certificada, o estudante pode utilizá-la como atividade complementar. E, bom, a mesma palestra será realizada em diversos horários. Isso, para que todos possam participar, nós determinamos 3 horários. Vai acontecer às 9 da manhã, às 15 à tarde, né? E às 19 à noite, 7 horas da noite. Então, para que ninguém fique fora das palestras, ainda temos vagas para a palestra de hoje, que é de motivação, e para a palestra do dia 30, quinta-feira, que será sobre liderança. O que precisa para se inscrever? Basta ou telefonar para fazer a inscrição, aí tem que ter em mãos o RG e o CPF, esses 2 números, ou comparecer aqui diretamente na Unitem e fazer a inscrição. Ok, muito obrigado pelas informações. Reforçando que são 2 palestras, uma hoje, outra na quinta-feira, dia 30. As 2 palestras acontecem nos mesmos horários, em 3 horários diferentes, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. A Unitem fica na Avenida General Osório, 1840, na Vila Barão. Ok, Pedro. A Câmara de Sorocaba aprovou nesta segunda-feira um crédito adicional de 54 milhões de reais para a Santa Casa da Cidade, além de 9 cargos para garantir a administração da unidade, incluindo o de gestor geral, com salário de 20 mil reais. Agora nós vamos a São Paulo, na redação do SBT Manhã, para saber os destaques desta terça-feira, com Patrícia Rocha. Tiros voltaram a assustar moradores da favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Criminosos entraram em confronto com policiais que faziam um patrulhamento de rotina. Mais detalhes com o repórter Rafael Paiva. A intensa troca de tiros entre policiais e traficantes que ainda permanecem na comunidade da Rocinha, mesmo depois da pacificação, assustou moradores e motoristas que passaram pela autoestrada Lagoa Barra no final da tarde desta segunda-feira. Um menor de 16 anos de idade foi baleado no peito e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas o estado de saúde dele ainda é crítico. De acordo com os policiais, com o menor foi apreendido um carregador de pistola.
Patrícia. Filho do ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, provocou a morte de um policial por imprudência no trânsito. Mais informações com a repórter Larissa Neves. O escrivão André de Carvalho tinha 33 anos. Ele seguia para o trabalho quando foi atropelado. O músico Claudio Goldman, filho do ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, entrou na contramão e atingiu a moto em que o policial estava. A vítima morreu na hora. Cláudio permaneceu no local, foi até a delegacia, mas preferiu não prestar depoimento. Ele também seguiu o Instituto Médico Legal, onde realizou alguns exames e foi liberado. O músico deve responder em liberdade por homicídio culposo, sem intenção de matar. De São Paulo, Larissa Neves, para o SBT Manhã. E um suspeito morreu afogado depois de um assalto na zona norte de São Paulo. Armados, ele e 2 comparsas invadiram uma lanchonete e recolheram todos os pertences das vítimas e o dinheiro dos caixas. Os 3 conseguiram fugir a pé. A polícia foi chamada e, na perseguição, um dos criminosos caiu num córrego e morreu afogado. O outro foi preso e o terceiro conseguiu escapar. Sete horas e 18 minutos, um homem de 41 anos morreu depois de ser atingido por um raio no bairro da Chave, em Itupeva. De acordo com a polícia, durante um temporal ele falava ao celular embaixo de uma árvore quando foi atingido. Socorrido ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, não resistiu aos ferimentos. Em dias de temporal, devemos ter cuidado redobrado com situações rotineiras como essa. Veja a reportagem. Luiz ainda tem no corpo as marcas do acidente. Em um dia de chuva, no início de janeiro, ele e o tio estavam debaixo desta árvore quando foram atingidos por um raio. Foi como receber uma segunda chance de viver. Luiz ficou desmaiado por meia hora. Quando acordou, as dores eram insuportáveis. A gente fica em observação do sábado, às 2 horas da tarde, até domingo, 3h30. Saímos domingo, 3h30, ficamos em repouso em casa. Uma semana em repouso, foi o que fomos orientados. Aí, depois de uma semana, ainda continuou as dores. Meu tio voltou no hospital para fazer o exame renal de novo. Quando ele fez o exame renal novamente, estava alterado ainda. Luiz e o tio tiveram muita sorte em sobreviver, já que na maioria das vezes esse tipo de acidente é fatal. Ele entra e atravessa todo o corpo da pessoa. Ele pode ir, por exemplo, da cabeça até os pés, né? E cada local que a corrente elétrica passa, ela cria uma lesão. Pode dar uma lesão no cérebro, levando a um estado de coma, lesão no coração, que é a maior causa de morte pelas arritmias, pode atingir pulmão, rim, basicamente qualquer órgão. Lembrando também a pele, que sofre queimadura. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma acontece no Brasil. E o estado de São Paulo é o campeão em óbitos. Por isso é importante evitar praias, rios, campos abertos e, claro, nunca se abrigar debaixo de uma árvore. Se tiver em campo aberto, procure então agachar. Quanto menor o tamanho, menos risco do raio. De preferência ficar no veículo, porque o veículo tem seus pneus que tem borracha, que ele é uma prevenção, né, contra raio. O coordenador da Defesa Civil também lembra que estar dentro de casa não significa que a pessoa está 100% segura. Por isso é preciso tomar cuidado com equipamentos ligados na tomada. Televisão ligada, aparelho, computador, parte elétrica. Então convém ela, quando a coisa estiver realmente muito intensa, que ela desligue, inclusive tire da tomada, né? Porque a gente tem conhecimento que vários aparelhos são queimados às vezes em consequência de raios, né? E é importante esclarecer, aquele ditado que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar é pura mentira. Há essa probabilidade de que o raio realmente caia no mesmo lugar. Quem falar que não cai no mesmo lugar, daí estou enganado, porque falar para você, caiu no mesmo lugar, menos que uma semana, 4 vezes. Dá até medo, né? E a terça-feira, em princípio, não tem previsão de raios e nem de chuva. O dia deve ser de sol e forte calor na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde o sol brilha forte já neste momento. As temperaturas em Sorocaba variam entre 21 e 34 graus. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Araçoiaba da Serra, as temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Ibiúna tem mínima de 18 e máxima de 32. Em Jundiaí, a máxima pode chegar aos 33 graus.
mesma máxima prevista para Itapetininga. Olha só, um aviso ao motorista que vai passar pela Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba. Uma carreta está parada neste momento na faixa da direita, no sentido do Alto da Boa Vista. Agentes da URB ainda não estão no local para orientar o trânsito, mas o alerta fica ligado. Você já ouviu falar de alimentos funcionais? Pois é, este termo geralmente é usado aos alimentos que contêm ingredientes ativos que beneficiam o nosso organismo. Vamos entender melhor na reportagem. Os chamados alimentos funcionais têm a capacidade de minimizar a evolução de doenças e, com isso, promovem a saúde. Em geral, eles contêm grande quantidade de fibras que ajudam a absorver a gordura e regulam o intestino. Chá verde, a soja, a linhaça, são peixes, né, que é rico no ômega 3. De acordo com o Comitê de Alimentos e Nutrição do Instituto de Medicina Internacional, o consumo deve ser regular e constante. Só assim, os benefícios começam a aparecer. Se for chá verde, o bioativo dele é a catequina. A catequina, o que ela faz? Acelera o metabolismo, ela reduz o mau colesterol. Se for a soja, ela tem a isoflavona. O que ela faz? Ela, no tratamento de menopausa e para o coração também. Os alimentos funcionais são encontrados facilmente no comércio e, na maioria das vezes, vendidos a granel. E a procura aumenta a cada dia. São pessoas que têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Se a gente comer direito, a gente tem uma vida mais saudável. Nas lojas especializadas, como nesta em Sorocaba, a venda também é grande de alimentos que compõem a chamada dieta detox, uma espécie de limpeza no organismo que diminui o inchaço. A detox é uma desintoxicação do fígado e do intestino. Ela funciona através de grupos de alimentos funcionais, tem que ser naturais, orgânicos, vivos e energizantes. Os alimentos são couve, que é rico em ferro e magnésio, linhaça, quinoa, amaranto, abóbora, inhame, os crucíferos, que são brócolis, couve de Bruxelas, entra muito broto de feijão, broto de alfafa, tomatinhos, castanhas, nozes, avelã, as oleaginosas em geral. Se for usar um azeite orgânico. A nutricionista alerta: nenhum alimento ou dieta consegue proporcionar benefícios à saúde sem um pouco de esforço. É preciso que faça atividade física moderadamente e faça uma detox que vai ter um benefício geral do corpo. 7h28 e olha só, um acidente aconteceu agora há pouco, deixa o tráfego lento no acesso à rodovia Celso Charuri pela rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. De acordo com a polícia rodoviária, o acidente gravou a lentidão, que já é normal para o horário. Mais informações você terá no Manchetes Noticidade, à 13h. A gente fala agora de esporte. Uma boa notícia para Sorocaba. Nesta segunda-feira foi apresentada a equipe de futsal, que vai representar a cidade nos principais campeonatos do país. A coletiva era para anunciar o novo time de Sorocaba no futsal, mas todas as atenções estavam voltadas para ele, Falcão, eleito 5 vezes o melhor jogador do mundo. O atleta encabeça o projeto da nova equipe e deve permanecer por aqui pelos próximos 3 anos. A minha relação com Sorocaba é essa, eu não tinha família, não tinha nada, tinha apenas uma casa de campo que eu vinha de vez em quando e acabei conhecendo a cidade. E hoje eu vou ter o prazer de jogar na cidade e morar na cidade após eu parar de jogar. Então, acho que a minha relação passa um pouquinho do lado só profissional, tem o lado pessoal também. Eu acho que tudo isso tem a direcionar para o sucesso. O Sorocaba Futsal vai treinar neste ginásio, inaugurado no fim do ano passado no bairro do Éden. Além de Falcão, o time conta com 4 campeões mundiais, entre atletas e comissão técnica. Um dos destaques é o Ala Xuxa, que nasceu em Sorocaba e atuava na Rússia. Para mim foi uma alegria muito grande receber o convite de poder atuar na minha cidade, porque eu só atuei nas categorias menores, né? E
Quando ele fez o contato, eu não hesitei e aceitei a proposta de primeira. O Sorocaba Futsal vai mandar seus jogos ali, na Arena Multiuso, às margens da rodovia Raposo Tavares e que deve ficar pronta em abril. A Prefeitura ainda vai fazer um repasse de R$ 696 mil anualmente. A intenção é usar esse dinheiro para cobrir algumas despesas do novo time. Para que eles possam pagar as taxas de arbitragem, viagens aéreas necessárias, alojamento, alimentação e despesas com logísticas e operações. O primeiro compromisso do novo time será no Campeonato Paulista, que deve começar em março. Como a arena ainda não vai estar pronta, uma reunião deve definir onde o time irá jogar as primeiras partidas. Mas para Falcão, independente do local, a alegria da torcida está garantida. Eu não prometo título, eu não prometo campeonatos, porque tudo isso depende de uma série de coisas. Mas a nossa equipe vai ser uma atrativa de público, não só aqui na Arena Sorocaba, como em qualquer lugar do Brasil. Você pode ter certeza que quem for ao ginásio vai ver muitos jogadores fazendo várias jogadas bonitas. É isso aí. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, que é o 15 3238 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da nossa região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!